Então, bom dia a todos. Hoje, nossa quarta sexta ambiental, com o professor Felipe Alencar, que tem estudos desenvolvidos na parte de ligação inteligente, sistemas automatizados. Recentemente, o professor Felipe conseguiu passar numa seleção nacional com seu projeto, está focado em empreendedorismo inovador e economia 4.0. Então, hoje, 6 de novembro de 2020, queremos agradecer aqui o aceite do professor Felipe. Professor Felipe, gostaria que você falasse sobre a sua formação, o campus onde atua, e que projeto foi esse, né, que tanto tem valorizado, né, os esforços do IFAL no sentido de tecnologias, de economia 4.0, de empreendedores inovadores. E qual o contexto disso também, o desenvolvimento sustentável. Bom dia, professor Felipe. Bom dia, Eugênio. Obrigado aí, pessoal do Campus Coruripe, pelo convite, né? Está participando aí dessa uma semana que vocês têm, né? Se eu não me engano, acho que é a quarta semana, deixa eu só confirmar aqui, quarta, sexta ambiental nesse. Então, eu estou no Campus Arapiraca, vai fazer 3 anos aí, e já vinha, né, já tinha sido professor substituto lá no Campus Maceió, já tem um histórico aí considerável com a relação, né, no IFAL, desde aluno até voltando como professor. Com relação à trajetória mesmo, estive, né, acabei no início desse ano, doutorado na Federal de Pernambuco, e foi justamente durante o doutorado, né, que surgiram aí as oportunidades para criar, digamos assim, participar, né, de uma linha de pesquisa no meu perfil, né, acadêmico para a parte de agricultura inteligente, que foi com um projeto, né, da RNP, tem vários parceiros, né, colaboradores, da RNP, da Embrapa, da própria UFPE, da UFBC, que é o projeto SWAMP, né, que é Smart Water Management Platform, estava tentando lembrar a ordem da sigla aqui. E aí esse projeto ele envolve muitas coisas que já estavam, né, sendo discutidas por muitas pessoas tanto em apresentações quanto em artigos, que é a questão de você utilizar algo para deixar a irrigação de plantios, né, na agricultura mais inteligente. Aí. E aí a gente, com essa associação, né, de ferramentas da inteligência computacional na agricultura, a gente tem sim um casamento bem, digamos assim, benéfico, né, para a questão da sustentabilidade, quando a gente pensa principalmente no médio prazo, né, quando a gente conseguir realmente ter esses sistemas inteligentes atuando na agricultura. Aí, Eugênio, não sei se eu começo por aqui a apresentação, o Eugênio colocou em mudo ali, acho que ele apareceu na outra aqui. Pode iniciar, professor Felipe, por favor. Querendo conhecer o seu trabalho. Então, nessa parte aí que o Eugênio falou, do projeto que a gente acabou trazendo para o Campus Arapiraca, ele vai ser um braço aí, né, uma extensão do que é a SWAMP, que é um projeto maior, que é um projeto que envolve universidades e instituições internacionais. Então, com a expertise, né, com a experiência que a gente vai adquirindo no projeto SWAMP, a gente vai conseguir tentar trazer isso para também o Campus Arapiraca poder ter, digamos assim, como se fosse uma extensão, né, do que a gente tenta fazer, ou tem tentado fazer no projeto SWAMP. Então, basicamente, o que a gente vai ter é um a mais, né, no que a gente vem fazendo até agora nesse projeto de um escopo maior. E eu falo escopo maior porque, obviamente, no Campus Arapiraca a gente vai ter algumas limitações, tanto orçamentárias quanto de pessoal mesmo, né, já que a gente vai lidar com grande parte da equipe. Ao invés de alunos de mestrado e doutorado, como é o caso do SWAMP, a gente vai lidar com alunos do ensino médio, né, o pessoal mais da parte técnica, mas que para eles também vai ser muito bom ter esse contato, né, com a coisa que está sendo utilizada na prática até, ou
não só na prática, né, mas coisas que não veriam no curso tradicional, né, somente na parte, digamos assim, da ementa, da grade do curso, né. Então, isso também é muito interessante, assim, vai ser uma oportunidade muito boa para que esses alunos, né, que participem do projeto, eles possam ver como é que a gente consegue, de fato, aplicar coisas da teoria, digamos assim, né, das disciplinas que eles estão vendo, num projeto real, né, numa aplicação real, com soluções para o mundo real. Assim. Então, vai ser um desafio interessante e que a gente, assim, espera, né, que o resultado disso para o campus e para o Instituto como um todo seja bastante benéfico, assim, até no curto prazo mesmo, tá? Sem pensar em muito longo prazo. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só para guiar um pouquinho essa conversa da gente aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou colocar do lado. Estou com 2 monitores aí, tá? Então, quando vocês me virem olhando para o lado aqui, porque tem outro monitor aqui. Deixa eu compartilhar essa tela. Aqui. Pronto. É só perguntar quando aparecer aí, só para vocês me dizerem se está tudo ok, para começar a discutir aqui algumas coisas. Beleza? Acho que o Eugênio está mudo, mas acho que apareceu, né? Ok, então, uma sigla, né? Mais uma sopa de letrinhas aí para todas as tecnologias que vão aparecendo em computação, só mais um, né? Não podia ser diferente. A gente tem visto bastante aí, tanto o conceito de inteligência artificial, quanto o de IoT, né? O de internet das coisas, no caso a sigla aí para o inglês é de Internet of Things. E aí eu trouxe essa conversa aí para o IoT na agricultura, para que a gente veja qual é o estado que a gente está hoje, né? Eu vou falar muito do SWAMP aqui, não vou dar detalhes ainda do nosso projeto no campus Arapiraca, falei mais um que vai ser uma extensão, mas pelo SWAMP vocês vão ter uma ideia do que é que a gente vai fazer. Então, só para a gente contextualizar aqui, ó, a gente sabe, né, é óbvio, e assim, pelo menos é uma coisa mais divulgada, que o nosso país aí, ele é um dos grandes produtores, né, tanto de grãos quanto de carne, quanto de fruta. Se a gente for olhar o percentual do PIB aí, chega a quase 30% só da produção agrícola, né, ou agropecuária, e da massa de trabalho que a gente tem, 37% da população, né, em idade de trabalhar, está presente no campo, produzindo, seja com animais, seja com plantação. Essa produção aí, ela tem uma divisão, né, a gente tem uma grande produção, se a gente fosse colocar no todo, né, a gente tem uma grande produção de grãos, proporcional, né, aos outros produtos que a gente tem ou exporta para outros países, mas a questão da quantidade não influencia tanto, porque se a gente for considerar preço, se for considerar espaço para isso, às vezes as 26 milhões de toneladas de carnes, por exemplo, elas podem ocupar um espaço maior, né, tanto no PIB quanto no espaço em hectares, no país maior do que essas 219 milhões de toneladas de grãos. Isso aí são dados de 2016, tá? A gente vai pegar os consolidados de 2020 ainda. Dessa produção aí, a gente tem muita agricultura familiar. Se a gente for considerar aí todos os, digamos assim, né, os produtores agrícolas, a gente tem aí 5,2 milhões deles são de agricultura, né, no caso, estabelecimentos rurais pelo país. E se a gente for pegar aí a agricultura familiar, a gente tem 74% da mão de obra brasileira está no campo, né? Então a gente tem aí só quase 12 milhões de pessoas, né? Quase o mesmo número de desempregados hoje em dia. Além disso, a gente tem que considerar que grande parte dessa agricultura familiar está presente na nossa região, né? No Nordeste. Então, os grandes produtores estão mais para o Sudeste, ali o Centro-Oeste, mas o Nordeste ele tem quase metade, né, dos estabelecimentos, eles são de agricultores familiares, né, pessoas que têm lá seu sítio, sua chácara, talvez até chegar a um tamanho de uma fazenda, mas que são de famílias, não é uma empresa consolidada, grande, de exportação e tudo mais. Então,
diferença aí entre regiões é importante que a gente leve em consideração também nos projetos, né, para a agricultura, no caso, quando a gente estiver desenvolvendo algum projeto ou de inteligência artificial, qualquer coisa que a gente tente melhorar a forma de produção, a gente tem que considerar essas diferenças aí regionais que existem no nosso país. Só para a gente entender o que é que está acontecendo com a agricultura em si, a gente está começando a ver o quê? Que o grande foco aí que a gente precisa ter está em primeiro lugar aí, que é a produção de alto desempenho, né? Eu não sei se eu coloquei nessa apresentação, mas tem números aí da ONU que até 2050, né, a gente vai precisar produzir o dobro de alimentos com a mesma quantidade de água que a gente usa hoje. Então, é uma equação bem difícil de fechar no final das contas. A agricultura também ela passa a ser baseada em ciência, né? A gente tem aí a nossa grande empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, que atua muito forte nisso, ela tem muitos projetos, muitos editais lançados para incentivar os produtores, não só de grandes empresas, mas o pessoal da agricultura familiar também, a usarem ciência na produção dos alimentos, né, para que haja redução de recursos hídricos, né, no consumo de recursos hídricos, e também para que aumente a produtividade da plantação. E aí a gente começa a falar até do que eu já tinha comentado aí, né, da sustentabilidade. É crescente, né? Quando você começa a utilizar a ciência, está muito associado com a questão da sustentabilidade. Então, é óbvio que se você quer diminuir o seu consumo lá de recursos hídricos que você está utilizando e você está querendo produzir mais, é óbvio que isso se torna uma prática mais sustentável no longo prazo para a tua produção, né, para a tua plantação. E a gente começa a ter essas parcerias público-privada, como é o caso do projeto que a gente vai falar daqui a pouco, do projeto SUAMP. A gente tem aí os impactos também na segurança alimentar, que no meio dessa pandemia ficou até mais claro, né, a importância que a gente tem de fazer com que os alimentos que estão sendo produzidos eles sejam seguros, né, para o consumo humano. Então, a utilização dessas tecnologias na agricultura também são importantes nesse sentido. E sem falar que a gente vai conseguir exportar mais, se a gente consegue produzir mais alimentos, obviamente a capacidade de exportação aumenta. E o desenvolvimento regional, né? Se a gente for olhar lá a questão do Nordeste, por exemplo, se a gente tem que 50% dos produtores agrícolas são de agricultura familiar, se a gente melhora a capacidade de produção dessas pessoas, obviamente a região como um todo ela vai melhorar também o seu desenvolvimento regional, né? Eu falo de indicadores econômicos, socioeconômicos, né? Então, a gente começou a falar aí que para ter a produção de alto desempenho, né, a gente está começando a utilizar a ciência. Então, de que forma é isso? Como é que essas tecnologias estão sendo utilizadas aí na produção? Hoje, se a gente for dividir em etapas ou em categorias aí, uma tecnologia de inteligência artificial ou de comunicação, ela está presente desde a produção, ou a pré-produção, né, na verdade, de sementes aí, desde a genética, quando o cara começa, isso aqui falando de plantação, né? Também vale isso aqui para, se eu estivesse falando de, por exemplo, criação de gado, criação de cavalos, enfim, da pecuária em si, né? Aqui a gente está falando de produção de alimentos. Então, desde a pré-produção já existem estudos, né, em cima da genética aqui que fazem com que as melhores sementes sejam produzidas, que elas sempre selecionem lá as que têm as melhores características para que na plantação, né, quando chegar na parte de produção aí, quando você tiver já a semente sendo plantada no campo, você tem os melhores resultados na sua colheita e, obviamente, se você tem resultados melhores na colheita, você tem uma melhor distribuição, fica melhor para você processar e muito melhor ainda para você ter um consumo, né, de um produto de alta qualidade. Mas como é que funciona isso? Vamos para a parte de tecnologia em si. Quando a gente está falando da genética de sementes aqui, a gente começa o que a gente chama de mineração de dados. A gente começa a verificar os dados de sementes e verificar quais que têm as melhores características para cada... por exemplo, eu quero uma semente que ela seja mais resistente ao calor, um determinado plantio lá que seja mais resistente ao calor. Então, vai ter um determinado grupo de sementes que foram se adaptando melhor para lidar com calor. Digamos que uma plantação de café ou de uva, né? Plantação de uva que lida melhor com calor, uma certa característica para você plantar numa região.
Nessa mineração de dados, você precisa ter computação de alto desempenho, porque são muitos dados, você precisa analisar muitas coisas para conseguir processar tudo isso. Modelagem de simulação, você consegue meio que tentar fazer predições, né, de como é que essa categoria de sementes que você está selecionando lá na sua mineração de dados, ela vai se comportar. E aí a gente começa a ter as grandes áreas aqui, né? Biotecnologia e bioinformática estão sendo utilizadas muito aqui na parte de genética, para não só a produção de sementes, mas para a pecuária também. O objetivo disso aqui é que você vai ter genes resistentes, né? Por exemplo, a doenças e a questão da variação climática que eu estava falando, o calor. A gente passa para a plantação, e aí vai envolver um pouco de irrigação, vai envolver um pouco de robótica, de como é que a gente vai monitorar isso. Uma das tecnologias, né, as 3 que a gente colocou aí na listagem, é que a gente consegue fazer hoje sensoriamento remoto, né, você não precisa mais ter o cara lá no campo para medir ou ver como é que está a terra, se a terra está seca, se está molhada, se a planta está verde, se está ressecada, enfim, você consegue ter sensoriamento à distância utilizando sensores ou robôs que façam isso para você. Além disso, a gente tem o monitoramento de uso da terra, né? A gente consegue ver, seja com drone, seja com os próprios sensores, a gente consegue saber como é que essa terra está sendo utilizada. Dessas tecnologias, a gente tem 2 áreas conceituais aí, que é a agricultura de precisão e a robótica. Chegando aí num ponto, né, que é a automação rural, né? Para chegar, talvez, um dia que uma certa fazenda ela seja totalmente automatizada. Quando a gente parte para a distribuição, né, quando já tem a plantação feita, já está sendo feita a colheita para distribuir, mais uma vez a gente entra com algumas questões de mineração de dados, da comunicação, a otimização, né, quais são as melhores rotas para você distribuir o teu produto, em que momento você deve começar a distribuir, a questão de armazenamento, esse tipo de coisa que a gente vai vendo que as tecnologias técnicas, né, elas vão se formando para, mais uma vez, formar aí um grupo, né, de conceitos de tecnologias sociais, de nuvem, né, que os dados vão estar na nuvem, a mobilidade, como é que a tua fazenda está fazendo para... Fazenda é ótimo. Como é que a fazenda está tomando as ações para distribuir os seus produtos, seja no comércio local, seja exportando. E com isso a gente tem um monitoramento aí de toda a logística e do mercado que a agricultura, né, a fazenda em si está desenvolvendo. Então, percebam que as TICs, elas têm, em todo o processo de produção, né, desde a pré-produção até a pós-produção, as TICs elas estão sendo utilizadas para alcançar aí, demandas de uma agricultura sustentável e para você conseguir aumentar a tua produtividade, tá? Que a gente colocou nessa caixinha do lado direito. Então, essa é a estratégia, esses são os blocos, aí são as caixinhas que a gente pode preencher com algum tipo de proposta, né? Então, o que a gente está trabalhando no Campus Arapiraca está aqui, nesse primeiro item do meio aí, na agricultura de precisão, é o que a gente vai focar para tentar dar uma contribuição para a automação rural, tá? Dito isso, alguns casos práticos aí, né? O que a gente pode fazer com tudo isso que foi falado só conceitualmente? Hoje em dia a gente pode fazer eu peguei o caso da fruticultura aqui, com inteligência artificial e sensores. Hoje em dia você pode ter, por exemplo, um drone que ele vai identificando... Esse trabalho aqui lá da Unicamp, tá? Teve até uma professora que a gente estava no evento na semana passada, a professora Sandra Ávila, que ela trouxe esse exemplo para a gente, que foi um projeto desenvolvido lá na Unicamp, onde o drone ele possui uma câmera, e essa câmera tem um sistema embarcado, né, que ela consegue detectar os cachos de uva na sua lavoura lá, né, na sua vinícola, por exemplo. Então, se você tem aqui uma produção de uvas, e você não quer pagar alguém, por exemplo, para ficar percorrendo todo a tua área, né, colocar alguma pessoa para ficar percorrendo toda a sua área, para saber o estado da uva, para saber se a uva está boa para colheita ou não, você pode colocar um drone que ele percorra toda a área, né, toda a tua plantação, e faça as análises aí de como é que está, se falta muito tempo para o período de colheita, se tem algum problema, se tem alguma região que não está, por algum motivo, dando os frutos, né? Então, essas aplicações aqui que a gente está listando, para você conseguir fazer a estimação de safra, como é que está a variabilidade do seu espaço, se tem pragas, se tem alguma deficiência na tua plantação, isso aqui a gente consegue fazer hoje em dia com robótica
né, que o drone se encaixa nessa parte de robótica, e inteligência artificial, que é a gente conseguir treinar um sistema para fazer esse tipo de identificação aqui, ó, que não é tão trivial, né? Precisa ter um trabalho de dados, de você fornecer dados para esse sistema, para ele começar a aprender como é que ele identifica esses cachos aqui, que ele conseguiu identificar, mas é um processo aí que vale a pena se você pensar na automação que você vai ter, né? Tanto na automação quanto na precisão, tá? Ele perceba que ele consegue identificar aqui o que é folha, né? Até para você entender o estado da folha, como é que ela está, né? Se ela está ressecada, se ela está com alguma doença, quanto as uvas aqui, tá? Então ele consegue classificar o que é folha e o que é uva, mesmo as uvas estando de outras cores aqui. Então, para quem se interessar aí, tem a professora Sandra Ávila, né? Depois eu posso passar o contato aí para o pessoal. Ela tem esse projeto aí da classificação, né? De você passar um drone com a câmera e fazer a identificação dos produtos lá na tua lavoura. Para o caso aqui é de uvas, mas poderia ser para laranja, para limão, para outros tipos de frutos. Algo que eu falei agora há pouco, né? Outra coisa que a gente consegue fazer é a análise baseada aí na imagem, né? Análise por imagem, que a gente chama, que a gente consegue passar a foto de uma certa plantação, né, as folhas de uma plantação, nesse caso aqui são folhas de café, e identificar, por exemplo, algum tipo de doença ou de praga, né, que esteja nessa planta aí, para que o melhor agrotóxico, o melhor tipo de solução para esse problema aqui da plantação de café seja aplicado. Então, a gente não precisa mais ter Claro, a gente vai ter um especialista antes para identificar a doença, para a gente saber o que é que pode fazer, mas depois isso aqui fica automatizado, é só você passar por exemplo, um celular que identifique a folha, né? Você coloca na câmera do seu celular a folha, e o sistema aqui ele vai identificar para você o tipo, né, de praga ou de doença que está ocorrendo na tua plantação. Então, aqui é outra aplicação aí que a gente pode ter de inteligência artificial para a agricultura. Indo para a pecuária, só para dar mais alguns exemplos aqui, indo para a pecuária, a gente tem aí a aplicação também de visão computacional, mas reproduzindo, né, a gente tenta fazer uma reprodução 3D aqui de um bovino, né? Então, a gente tem aqui tenta identificar quais são as condições corporais que tem, por exemplo, o tamanho dele, né, a altura aqui da carcaça, como é que está toda a composição dele, para que, por exemplo, seja identificada a melhor hora, né, de você fazer o abate dele, ou seja, ele vai chegar num ponto lá que vai ser o melhor ponto para que o bovino, no caso aqui é o Nelore, né, para que ele seja abatido e você tenha maior, não só produtividade, né, mas tenha uma carne de melhor qualidade, que você tenha um peso maior, que ele atinja o ponto máximo dele ali, porque depois, se você deixar passar mais tempo, pode ser que ele comece a perder músculo, vai perder proteína. Então, esse mapeamento aqui é importante também para que a gente identifique essas características, tá? Então, seguindo em frente aqui, ó, quando a gente tem aí como é que vai ser a pecuária? A gente falou nos 2 lados anteriores da agricultura, mas para a parte de pecuária, essa questão de drones e de visão computacional, de inteligência artificial também está sendo muito utilizada, que tem muita aplicação já agora, porque a gente começa a ver que até para você fiscalizar, né, o plantio aí os teus bovinos, né, no teu espaço das fazendas que você tem, você pode utilizar um drone para isso, ao invés de você ficar pagando alguém lá para ficar monitorando, né, eita, um boi fugiu da minha fazenda, como é que eu faço agora para recuperar? Não. Você pode ter um sistema de monitoramento que ele fique lá detectando a zona limite, né, que o boi pode ir. E aí, caso ele atinja aquela zona limite, você pode tomar alguma ação, seja mandar alguém, ou seja, fazer algum tipo de proteção lá, né, nos arredores da tua fazenda para que o boi não fuja. Além disso, a gente consegue ter a estimativa, né, que a gente acabou de ver no 3D, estimativa mesmo da produção, de como é que está o teu bovino sendo produzido. E aí você consegue utilizar satélites, você consegue utilizar sensores, você consegue utilizar os modelos que a gente tem de simulação, né, de como é que um bovino numa certa idade, daqui a quanto tempo que ele vai estar pronto. Então, você consegue ter algumas predições para isso que vão ajudar na tomada de decisão, né, quando é que você vai, de fato, abater
aquele animal. Além disso, obviamente, o pasto, né? Você consegue ter controle do pasto aí para você, digamos que vai chover e você, por algum motivo, não quer que o teu rebanho lá ele leve chuva. Você consegue ter esse tipo de predição, ó, quando você utiliza sensores de clima na sua fazenda, tá? Uma predição mais acurada, né? Com maior acurácia. Não só vindo de bases meteorológicas, mas se você utiliza sensores de clima para fazer essas predições. Então, tudo isso aí ele vai aumentando, né, a tua capacidade de planejamento e gestão e, obviamente, a produtividade do seu pasto, né? Então, utilizar essas tecnologias que a gente falou aí para a agricultura, também na pecuária elas estão sendo bastante úteis para que você tenha sustentabilidade, né, e para que você tenha também uma produtividade maior. E aí a gente chega no SWAMP, né, que é o projeto que eu estava falando, que foi aí uma das bases para que a gente conseguisse trazer, participar da Digital Nacional, né, e trazer um projeto para o campus Arapiraca, na área de irrigação inteligente, onde basicamente a gente utiliza a internet das coisas para que esses métodos, né, e técnicas de irrigação de precisão sejam aplicados. Então, o que é isso? A gente parte de uma base aí que a gente vai utilizar sensores, um conjunto de, não só sensores, mas dispositivos, né, tanto sensores quanto atuadores, para que a gente possa ter uma predição de umidade, para que a gente possa ter irrigações diferentes, né, que a gente chama de irrigação a taxa variada, o monitoramento da própria cultura de plantação que a gente está fazendo, né, e verificar quando que essa irrigação precisa ser feita. Tem mais outros que a gente chama de pilotos, né, que são as fazendas que estão envolvidas nesse projeto, mas basicamente o que a gente tem são locais, né, onde um deles utiliza um pivô central, que é um pivô gigante, um braço gigante, assim, chega a ter metros de extensão, e a gente tem a forma de irrigação por gotejamento, que aí já é em outro piloto, que é lá na Mantiqueira. A Mato Piba é uma fazenda que ela pega as regiões aí do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. É uma coisa bem englobada, tá? E aí a produção é de soja lá. Então, eles disponibilizaram para a gente o pivô central para que a gente possa aplicar os algoritmos, né, todas as técnicas de internet das coisas que a gente está desenvolvendo no SWAMP, que a gente possa aplicar lá em Mato Piba, utilizando o pivô central. E também a Mantiqueira, né, na técnica de gotejamento, a gente também vai fazer já vem fazendo, desenvolvendo, né, técnicas que utilizam sensores, que passem por algoritmos, né, com os dados dos sensores, e faça aí defina, né, quando é que tem que gotejar, a quantidade, levando em consideração tanto a redução do consumo, né, de água, quanto também o aumento da produtividade da cultura. E esse projeto tem vários parceiros, eu coloquei só alguns aqui, tem Embrapa, tem a Universidade Federal de Pernambuco, tem a Universidade Federal da ABC, tem parceiro internacional na Itália. Então, falando nisso, é um projeto em colaboração, tá? Tanto da União Europeia quanto do Brasil. Um projeto aí da RNP junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, como é o SWAMP? Ele parte do pressuposto que a gente tem água em algum reservatório, seja num rio, seja num açude, que seja. Tem a forma de distribuição da água, né? Seja por canais, seja pelo pivô central, enfim. A gente tem o consumo de água pelo fazendeiro, por quem está plantando, né? Tem as plantas, tem os sensores, tem um cara aqui. E o SWAMP ele fica no meio pegando os dados de todo mundo que está envolvido aí. Ele pega os dados a capacidade de distribuição de água, né? Como é que ela pode ser distribuída. Ele pega os dados da plantação em si, tanto da necessidade de água das plantas, quanto da água que está sendo irrigada lá, né? Como é que essa água chega e como é que ela se comporta no solo da plantação. Com isso, ele vai ganhando conhecimento e vai verificando, vai fazendo predições, né? Tanto considerando as predições climáticas, quanto a própria predição que a gente faz com relação à própria fazenda aqui, tá? A própria área de irrigação. Nesse conhecimento também entra a expertise, né, do agricultor. Então, o agricultor vai dizer, essa planta aqui está boa desse jeito, então, sempre que ela estiver assim, é porque a irrigação está dando certo. Então, a gente vai alimentando essa informação no banco de dados.
E aí o objetivo é que a gente tenha um controle otimizado, né? E esse controle de irrigação de água ele seja automatizado também. Então, nem colocar água de mais, nem colocar água de menos na fazenda, né? Isso de forma automatizada. Então, esse é o SWAMP, ele parte desses pressupostos aí, que eu acabei de falar aqui da distribuição de água, da fazenda, e toda essa base de conhecimento, né, para fazer predição. E como é que ele está sendo aplicado hoje, né? Então, a gente tem aí, eu tinha falado, né, já um caso daí, por exemplo, aqui estão os parceiros internacionais, né? A gente tem uma fazenda lá na Espanha, tem uma fazenda na Itália, onde a gente tenta integrar os sensores, né, e os dispositivos de internet das coisas em diferentes formas para atender diferentes, não características, mas necessidades mesmo de cada fazenda. Uma das formas que a gente tem é distribuir sensores pelo campo e verificar se o solo está precisando de irrigação ou não. E outra que a gente tem é utilizar drones para fazer um monitoramento por imagem e verificar quais são as áreas, né? Nesse caso aqui, essa área vermelha, qual seria a área que o sprinkler, lá, o irrigador, ele precisaria atuar, considerando que esse território esteja com necessidade de água, né? Ou seja, talvez com a taxa de umidade baixa. E aqui tem os canais, né? Aqui é um canal lá na Itália é um canal mesmo de distribuição de água, eles puxam a água desse canal aqui, que ele é distribuído entre as fazendas, essa aqui é só mais uma dentre tantas, que eles mesmos fazem o rio, né, percorrer por entre as fazendas para ficar mais barato, digamos assim, a captura dessa água aqui, a distribuição da água. Então, esse aqui é um canal que eles abriram, trazendo de um rio, e a água entra por aqui e depois é distribuída pelas bombas aqui para a fazenda. E aí a ideia, né, sempre reforçando, é que a água que seja retirada daqui, ela seja a mínima possível para alcançar a produtividade máxima possível, certo? Sempre vai ter essa equação aí. É minimizar o consumo de água, maximizando a produção. E como é que funciona isso, né? Então, uma das formas que a gente tem é estimar a necessidade de água de uma certa plantação. Obviamente, para cada cultura, e esse é o grande X da questão, para cada cultura, né, para cada tipo de planta, para cada tipo de solo, a necessidade de água a ser irrigada vai ser diferente. E essa equação ela vai ter que ser ajustada e estimada para cada produção que você vai fazer, para cada fazenda, para cada local. A estimação sempre vai mudar, e é isso que dificulta bastante o trabalho, né, da irrigação inteligente, porque isso sempre vai mudar dependendo do tipo de solo e da planta que você está considerando produzir. Mas, em linhas gerais, como é que isso funciona, né? A gente tem um comportamento do solo, né, a umidade, como é que a gente mede a umidade, que essa umidade ela vai variando de acordo com a própria composição do solo, que a plantação está sendo realizada. A gente tem que levar em consideração as predições, né, de chuva, do próprio clima, baseado em bases meteorológicas, e a gente tem que ficar verificando a saúde da planta. Então, esse ciclo aqui ele é contínuo, né? Conforme o solo vai variando, a umidade, conforme a chuva vai ocorrendo ou não, conforme vai ocorrendo calor ou não, as temperaturas, né? A saúde da planta também vai variando, e o ideal é que ela se mantenha saudável durante toda o seu ciclo de vida, né? Então, todos esses dados aqui, eles entram na equação de estimativa para que a gente saiba quando irrigar e quanto irrigar. Tá? Então, essa aqui é uma estimativa, essas equações aqui, elas vão mudando conforme os dados que a gente vai passando. Voltando aí um pouco para a composição, né, do SWAMP, o que a gente tem basicamente vai ser um planejamento da irrigação. Ou seja, quanto mais preciso durante um dia, né, considerando aí os horários do dia, que a umidade vai variando, a temperatura vai variando, a quantidade de água utilizada para irrigar também varia, o que a gente precisa ter um planejamento da irrigação. E o SWAMP ele entra justamente nessa parte de ser chamado quando precisar irrigar. Ele é o cara que, o nosso projeto aqui é o cara que fica responsável justamente por analisar o solo, verificar a condição da planta, né, se a planta está precisando de mais água ou não, de acordo com os dados que a gente obteve na expertise do produtor rural, e, de fato, definir qual vai ser o planejamento, ou seja, em que horário, por quanto tempo, a quantidade de água que vai ser irrigada, né, nesse solo, nessa planta,
Então, esse processo aí de você conseguir planejar a irrigação, ele tem que ser baseado lá tanto no sensor, né, que a gente já discutiu, quanto também na expertise, na visualização de como é que a plantação está se desenvolvendo. Então, é esse tipo de casamento, né, entre os dados que você recebe e os algoritmos que você treinou para predizer, né, para fazer esse planejamento, que isso aqui é automatizado, tá? A ideia é que isso aqui seja inteligente, seja feito de uma forma autonômica. Então, para que isso aqui ocorra de uma forma inteligente, esses dados eles precisam passar, né, por algoritmos que vão fazer a análise e prescrever a irrigação. E a gente tem vários problemas aqui na irrigação. Na teoria é lindo, né? A gente tem os dados aí que vão chegando, os sensores e tudo mais. Só que os sensores eles têm problemas, eles apresentam dados, às vezes, a gente chama de defeituosos, né, dados com falha. Às vezes tem algum sensor que não está lendo corretamente o nível de umidade. Tem sensor, às vezes, que para de funcionar, a gente não... Depois, quando a gente vai fazer o apanhado dos dados, que a gente vê que durante um bom tempo do dia, ou 2 dias, ou de uma certa semana, que não houve comunicação naquele ponto do sensor. Então, essas coisas vão dificultando a sua predição, né? Como é que você vai conseguir predizer se os dados que você teria de entrada não estão corretos ou estão com algumas falhas? Mas, bom, tirando os problemas aí, basicamente a ideia do SWAMP é essa, e é algo que o Campus Arapiraca também vai começar a desenvolver, né, principalmente para os produtores mais próximos à nossa cidade, no nosso campus, que é desenvolver uma plataforma semelhante a essa, mas utilizando drones, utilizando outros tipos de sensores para fazer um planejamento de irrigação, né, para definir como é que vai ser irrigado. Mas, bom, tem as tecnologias, mas como é que a gente está, né? Como é que o que é que o futuro nos reserva aí? Todo mundo já está discutindo isso, já está todo mundo estudando, tem muita gente desenvolvendo coisas sobre isso, mas o que é que o futuro reserva para a gente nessa questão aí? Então, quais são as tendências, né? Qual é o nosso papel aí nessa parte da tecnologia e da inovação para o futuro da agricultura? E aí eu trago esse slide, pessoal, a fonte é lá da Embrapa, né, que a gente tem que ver. Isso aqui serve até para ideias futuras, tá, de próximos projetos, de próximos passos, que é importante a gente ficar antenado, já que irrigação inteligente é uma coisa que a gente vai desenvolver localmente no nosso campo, mas a gente precisa saber quais são os próximos passos, porque apesar da gente ter conseguido trazer esse projeto, já é algo que tem gente que está muito na nossa frente, assim, e com mais recursos, e com mais gente trabalhando, e com uma equipe teoricamente mais, eu não diria capacitada, mas com mais experiência, né, que são alunos de mestrado, doutorado, que já estão trabalhando há mais tempo com isso. Mas a gente também vai desenvolver nosso projeto, nosso produto, para preencher, né, esse espaço, essa lacuna, não ficar dependendo de alguém de fora, e também para trazer o conhecimento para a comunidade local. Mas aí quais são os pontos, né? A gente tem que começar a pensar que os consumidores... A questão da convergência tecnológica aqui já foi batida aí nesse ponto em azul aqui. Mas aqui a gente vai começar a entrar no protagonismo de consumidores. A gente precisa ter essa ideia de que no futuro será muito fácil digamos assim, para alguém que consome, pegar o exemplo do café, ele é muito fácil ele ter acesso, por exemplo, à qualidade do grão que ele está consumindo. Isso vai ficar cada vez mais evidente e disponível para os usuários finais. Os usuários são os clientes, né, os consumidores. Então, é importante que a gente comece a pensar quais são digamos assim, as tecnologias que a gente pode desenvolver e as oportunidades que existem quando os consumidores tiverem esse tipo de acesso a essa informação. Eu, por exemplo, digamos que eu e talvez mais pessoas aí que estejam ou vão acompanhar essa conversa, seria interessante eu ver uma marca de um arroz, por exemplo, e ver todo o processo de produção que foi daquele arroz. Isso aí as empresas vão conseguir disponibilizar tranquilamente, porque vão ter sensores, vão ter os drones, vão ter as imagens, vão ter tudo isso, vai estar mais fácil e mais disponível em forma de dados, né? É óbvio que quando a gente começar a fazer essa convergência tecnológica, vai ter mais agregação de valor nas cadeias produtivas, né? A gente vai ter produtos talvez personalizados, né? A gente vai ter uma produção, já que vai ter mais, digamos assim, mais tempo, né, para a produção, já que as coisas vão ser automatizadas, os produtos, né, agrícolas, eles vão poder ter outras características que a gente hoje talvez não consiga enxergar ainda,
mas que é importante que a gente comece a pensar em como sei lá, que valor a gente pode agregar no arroz, não sei. Pode ser que a gente comece a desenvolver arroz para um determinado tipo de dieta de alguém, tá? Os riscos, né? A gente começa agora a ter um gerenciamento melhor, mas a gente também tem que levar em consideração alguns riscos, que se o seu sistema, por algum motivo, como eu estava falando agora, os sensores estão fornecendo dados errados, teve algum problema lá, não tem redundância de sensores, ou então realmente os sensores estão fornecendo os dados errados para quem está irrigando, pode ser que haja uma irrigação a mais ou a menos, e aí a plantação ela seja prejudicada, né? Talvez não perdida, mas prejudicada na produtividade. Então, esses riscos aí também são oportunidades para que a gente desenvolva soluções, né, para que esses riscos sejam evitados aí quando a gente tiver uma agricultura mais automatizada. A questão do clima, obviamente, todo mundo, é uma discussão de todo dia, né, praticamente, a gente vê algo com relação ao clima. E como é que essas tecnologias podem ajudar nisso, né, podem fazer com que a gente se adapte melhor a esse clima. E, obviamente, a gente vai ter aí as mudanças, né, tanto na sustentabilidade das produções, quanto nas mudanças socioeconômicas, né? Ou seja, o cara da agricultura familiar, que ele começar a utilizar a agricultura inteligente, o pessoal dele que está no campo vai fazer o quê, né? De que forma ele vai trabalhar? Então, isso aí vai causar uma mudança de comportamento na forma de trabalho. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, acho que vai chegar a quase uns 50 minutos, conversa, quase uma hora, né? Tem que ver aqui, 40 minutos de conversa, para que a gente tenha alguma discussão depois e possa fechar da melhor forma possível, mas só para trazer aí uns conceitos interessantes, né, para o pessoal debater depois, aqui a questão do alimento, ele está entre os objetivos aí de desenvolvimento sustentável da ONU, tá? Então, obviamente, o alimento, ele vai influenciar não só na redução da fome, né, mas também da pobreza, ele impacta no ambiente, ele impacta em mudanças climáticas, então, tudo isso aqui está envolvido, e a questão do alimento aí, né, de você reduzir pobreza, de você diminuir fome, de você fazer ações para evitar mudanças climáticas, né, ou não só evitar, mas minimizar, talvez, para você ter a utilização de energias limpas, para que a gente tenha uma água mais limpa também. Tudo isso está envolvido na agricultura e, obviamente, vai ser beneficiado, né, pela agricultura inteligente, tá? Principalmente irrigação de precisão. Então, se a gente for olhar aqui as tecnologias disruptivas, né, que a gente está encarando, a internet das coisas, com essa utilização de sensores, de atuadores e etc. no campo, na agricultura, ela está sendo o divisor de águas aí, né? Ela está sendo capaz de interligar o que a gente tem de inteligência artificial, de realidade virtual, de realidade aumentada, de blockchain. Ela está sendo o elo aí entre isso e questões mais físicas, né? Como impressão 3D, como drones, robôs e sensores. Então, tudo isso se une aí no elo da internet das coisas. Como incorporar tudo isso? Bom, a gente está tentando encontrar a resposta, né? A gente tem muitos dados, a gente tem muitos sensores, muitas técnicas, e aí o que a gente está tentando, todo mundo está tateando aí, não tem uma solução pronta, é pegar todos esses conceitos e tentar encontrar a melhor forma possível para que o agricultor utilize essas tecnologias da forma mais fácil e que aumente a produtividade dele também, tá? Porque não adianta ser fácil de utilizar, mas não vai ser benéfico para ele. E aí a gente está nesse ponto aí, da agricultura digital, né? Agricultura 4.0, ou agro 4.0, que é de chegar num ponto, né, daqui a algum tempo, alguns anos, da gente ter fazendas inteligentes, fazendas autonômicas, né? Que elas possam não só irrigar, mas talvez até fazer a plantação através de robôs de forma automática, né, automatizada. Se a gente for olhar para a questão dos países, né, o Brasil não está ainda tomando a frente disso, apesar de ser um dos maiores produtores agrícolas, a gente não está tomando a frente com relação às patentes nessa área aí, nem as publicações científicas. A China está lá na frente com quase 5.000 publicações, os Estados Unidos com relação a patentes também está lá na frente com 3.000, então a gente está bem para trás nessa questão ainda, né, nesse assunto, apesar de a gente produzir bastante alimento para o mundo. E falam aí, né, que o grande petróleo virtual, digamos assim, da era, é a questão dos dados, né? E aí isso vale para todas as áreas, principalmente na agricultura,
os dados aí vão ser muito importantes. Quem detém esses dados, né, hoje em dia quem detém os dados, obviamente, a maior parte deles são os Estados Unidos, né, com o Google da vida, que detém a maior quantidade de dados, Google, Amazon, enfim, e aí eles têm como, né, fazer melhores predições, porque eles têm esses dados para isso. Trazendo para a gente, no nosso caso aqui do Brasil, a gente está tentando surfar essa onda de inovação na agricultura, tem algumas startups que estão surgindo aí, tem iniciativas para isso, tem o AgriHub aí que tenta pegar essas startups e interligar, né, fazer a comunicação entre elas, mas ainda são poucas, né, são 75 startups no Brasil como um todo, e a gente precisa aumentar esse número, a gente precisa tentar mais, mesmo que não dê certo. E aí a maioria deles continua lá no Sudeste, né? Aqui pelo Nordeste ainda tem, se é que tem poucas, nem aparece na porcentagem aqui de startups nessa área de agricultura digital. Bom, aqui tem uns exemplos da Embrapa, né, de como é que ela pensa aí, as APIs que ela tem pensado para disponibilizar para todos, isso aqui é para todo mundo, tá? Todo mundo que produz produto agropecuário, isso aqui, ela tenta disponibilizar esse modelo para que as pessoas que forem aplicar algum tipo de inteligência na sua produção, que elas utilizem esse modelo aqui, então serve de referência para quem se interessar, tem os padrões aí, de modelos, mas como é que você interliga tudo isso. E tem uns experimentos que estão sendo feitos, né, para a gente chegar naquela fazenda automatizada. Tem esse IoT, né, se a gente fosse colocar juntar as duas palavras, que é como se fosse o sítio com IoT, que eles tentaram, né, estão tentando fazer a utilização de energia limpa, né, tem as placas solares aqui, tem os sensores no campo, alguns parceiros que estão para serem envolvidos aí, né, nesse projeto mesmo que a Embrapa tem feito para fazer todo o ciclo, né, de produção automatizado, desde a plantação, na instrumentação aqui, né, da Embrapa. A Embrapa tem 2 unidades, que é instrumentação e de monitoramento. Então, a instrumentação é, de fato, plantar, fazer todas as ações, de fato, no campo, e não só monitorar como é que está a produção. E aí a gente começa a utilizar, né, a gente tem isso aqui também serve para o SWAMP, serve para outros projetos, que é você ter o sensoriamento, você ter a comunicação e a atuação de fato. Essa atuação aqui pode ser a irrigação, né, o irrigador, ou pode ser o plantio lá da robótica, que vai fazer a plantação até a colheita dos alimentos. E a Embrapa tem feito alguns desafios com relação a isso, é importante ficar de olho aí. A Ideas for Mil, que é um evento quase que anual aí que a Embrapa está tentando fazer, para que, isso aqui é 2016, mas ainda hoje ocorre, tá? Que a Embrapa tenta fazer com que as startups participem no que a gente chama aí da economia criativa, né? Então, sempre vai ter esse tipo de, digamos assim, iniciativa para que empreendedores e cientistas, professores, estudantes, enfim, tentem criar startups utilizando aquelas técnicas que a gente falou no início e na metade da apresentação, para criar soluções, né, para tentar criar soluções que gerem produto, né, que gerem uma economia mesmo, que gerem movimento da economia para a agricultura. E aí hoje a gente tem basicamente isso aqui, ó, a gente vê um mercado grande de internet das coisas, não só para a agricultura, né, mas de uma forma geral, de 8 bilhões no Brasil. Mas, basicamente, o que a gente está tentando fazer é isso aqui, ó, tentar utilizar de forma eficiente os recursos naturais e os insumos, né, que a gente tem, o uso eficiente do maquinário. Então a gente já tem máquinas que têm um trajeto bem definido para que não perca não só tempo, como também energia e combustível. A questão da segurança sanitária, né, para que a gente tenha um produto de melhor qualidade, uma plantação de melhor qualidade, e inovar mesmo. A gente vê como coisas que uma das práticas mais antigas da humanidade é a agricultura, né? E como é que a gente pode inovar nisso, né? Como a gente pode usar o conhecimento que a gente já tem de anos, como é que a gente pode fazer inovações para que essa prática antiga ela continue por mais tempo, sem que os nossos recursos, né, naturais sejam prejudicados com isso. E aí a gente chega mesmo nesse final aí, dessa apresentação, que eu tentei esticar mais rápido no final, para começar a discutir alguma coisa aí com o pessoal do Campus Coruripe. Valeu? Acho que é isso. Vou finalizar aqui. Pronto. Excelente apresentação, professor Felipe. Muito clara, uma base teórica
também muito bem estruturada. Agora, tudo que foi apresentado foi em larga escala, né? O campus Coruripe e o campus Arapiraca, eles possuem a planta de seu prédio praticamente iguais, né? As novas unidades do IFAL. Aqui em Coruripe, no campus Coruripe, nós temos. Então, se você fizesse uma de empreendedorismo focado, de repente, na aplicação dessas tecnologias, né, de irrigação inteligente, mais voltada a uma escala menor. Por exemplo, cuidados com jardins. Seria possível se colocava, se prevê uma longevidade maior das pessoas. Então, os jardins também eles tentam mais agradáveis, né? Isso haja. Oi, acho que cortou um pouquinho, mas acho que eu entendi aqui, Eugênio. Tá cortando um pouquinho aqui, mas acho que eu entendi a pergunta. Você fala com relação a utilizar essas tecnologias em menor escala, né, em espaços menores, como no caso do campus, que a planta é praticamente igual. Sim, a gente tem muitos projetos nesse sentido, né, de já sendo feito de utilizar, seja para jardim menor, para um jardim vertical, de você fazer irrigação para isso. Já é uma coisa até bastante investigada, né, por muita gente. Só que a ideia do projeto em si, trazendo já para o que a gente vai desenvolver, é de ter parcerias realmente com produtores, né, por mais que não seja uma área tão grande quanto as fazendas lá do Sudeste, mas que a gente consiga desenvolver a plataforma, que a gente foi, o projeto é uma plataforma também, que a gente consiga, claro, fazer uma simulação ou testar isso num ambiente menor, mas que as técnicas, né, que estão por trás ali de predição, os algoritmos que a gente vai desenvolver, que eles possam ser utilizados em escala maior também. Então, isso não... A técnica em si, ela não vai variar muito, né? O que vai variar vai ser mais a quantidade de água que você vai utilizar, obviamente, e os equipamentos, né? Então, você pode fazer um espaço menor utilizando equipamentos mais de teste, digamos assim, e na escala maior você já começa a utilizar equipamentos realmente de produção, né? Bomba d'água, uma bomba d'água maior, mangueira mais com a capacidade de irrigação maior, esse tipo de coisa, tá? Mas dá sim para fazer numa área menor, num espaço menor. E um dos seus slides acoplado, né? Instrumentos de medição em drones. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar agora qual foi. Para avaliar a questão de temperatura de fachada. E as De faixa. até infiltrações, áreas mais molhadas nessas fachadas, para se ver. Então, na agricultura, né, se utiliza, de repente, para ver a questão de mapeamento das áreas mais úmidas, das áreas mais secas. Existe essa variação de aplicação dos equipamentos, e é muito interessante porque interliga as áreas, né? Você fala dos drones, não é isso? Se eu entendi direito, você quer saber se... Na semana que vem, aqui cortou de novo. Não sei se sou eu, mas ele foi participar dos vencedores
equipes justamente com a ideia de aplicação de sistemas inteligentes de irrigação. Nos sistemas de irrigação inteligente, também para a agricultura de pequeno porte. Eu também será convidado para a próxima sexta ambiental. Será justamente... É o do Jonathan, é isso? Eu sei que tinha um... um professor da rede estadual. Felipe, você está conseguindo? Tá cortando aqui. Bem? Tá cortando às vezes aqui. Acho que o... Tá cortando mesmo, Eugênio. Tá cortando um pouco. Às vezes melhora, mas eu não entendi. Se eu não me engano, você falou da próxima sexta, alguma coisa para conversar, qualquer coisa você me avisa aí. Eu só não vou poder no mesmo horário desse de hoje, porque vão voltar aqui as aulas. Eu tenho aula nesse horário de 9 horas, mas aí qualquer coisa a gente acerta para outro dia, o horário na sexta mesmo. Acho que a partir das 10 eu estou mais tranquilo. Não sei se foi essa a questão também, estou respondendo aqui sem saber. A internet aqui tá caindo. Estou pelo celular agora. Ela tem algum comentário? Oi, Eugênio. Sim. Não é bem pergunta, só observações mesmo. Tá ouvindo? Eu escuto aqui. Bom. Então, bom dia a todos que estão participando. Mais um momento riquíssimo, né? Deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Mais um momento rico, né? Então, eu queria só essa oportunidade para parabenizar Felipe pela apresentação, pelo trabalho nessa área, né? É um setor fundamental, então é muito importante, né? Esses trabalhos são muito importantes. É muito importante otimizar a agricultura, a pecuária, e a inteligência artificial ela é uma ferramenta fundamental para isso, né? Então, quando se tem uma maior precisão, se diminui os impactos ambientais, os impactos financeiros, né? Também, como a redução do uso de água, como a gente viu, ficou muito claro na apresentação do Felipe. Então, com a otimização das áreas da agricultura, da pecuária, a gente também percebe que se há menos necessidade de desmatar áreas extensas, que normalmente são áreas muito grandes, né? E aí precisa sempre estar desmatando, e quando se otimiza, se tem menos essa necessidade. Então, são muitos pontos que a gente pode refletir, observar, né? Outro ponto que eu achei bem reflexivo no slide que Felipe apresentou, o futuro. Não, Roberto, está ligado logo aí, Zé. Então, outro ponto bem reflexivo que eu achei foi quando o Felipe colocou sobre o futuro, né, da agricultura, e ele coloca um dos pontos como o protagonismo dos consumidores. E eu fiquei pensando que é um ponto que a gente precisa realmente avançar demais, né? Ter consumidores mais informados, que comprem melhor, porque aí isso também já dá a retroalimentação para a agricultura se otimizar cada vez mais. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar muito. Não sei se Felipe acha que já houve algum avanço em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar muito nesse aspecto, como em todos os outros, né? Então, era só essas observações, na apresentação excelente, a gente teve um panorama geral aí da importância da inteligência artificial para a agricultura, para a pecuária, né? Com isso a gente só tem ganhos,
ambientais, né, financeiros e sociais. Então, parabéns, Felipe, pela apresentação, viu? Não conhecia, né? Que bom que você está tão pertinho da gente aí no campus Arapiraca. Parabéns mais uma vez e parabéns, como sempre, Eugênio, pela importância da MOP e desse webinário ambiental. São questões muito importantes para a gente refletir. É isso. Então, eu deixo as considerações finais ao professor Felipe. O diretor-geral pediu também para fazer a fala dele. Deve estar entrando aí, Zé Roberto. Muito bem, bom dia, professor Elane. Prazer sempre falar com você e com os demais colegas. Filipão, aí o pessoal não lhe conhece muito, né? Conhece você já agora, professor Felipe, mas eu conheço seu passado, né? Mas eu fico muito feliz, Felipe, em ver um egresso do IFAL, um camarada que tem uma história dentro do nosso instituto, e como aluno, e hoje dando uma contribuição muito valiosa. Você teve boas influências, bons professores, o Niltinho que o diga, foi um grande incentivador seu, e a gente fica feliz, Felipe, em ver você brilhando aí com sucesso, seus projetos, e a gente está aqui à disposição, né? Um dia que você quiser fazer alguma oficina de surf, venha para cá, para Coruripe, para ensinar os nossos alunos também, o Xuxa vai gostar. Aqui a gente tem uns surfistazinhos, o Marcos, que diz que é surfista, Fabrício, que é do Rio Grande do Norte, que sabe, mas cada vaca que eles levam, que é um negócio sério, mas é que a gente escuta. Mas muito obrigado pela participação, Felipe, a gente fica feliz, o tema bacana. Infelizmente eu não pude assistir todo, porque a gente está aqui, estou com a DGP, e, professor Elano, quando terminar aqui, a senhora entra também na DGP, que tem coisa importante, mesmo de férias, a senhora, que eu sei que a senhora está de férias. Eu nem conversei muito, mas... E estou com 2 capacitações lá no laboratório de mecânica. O pessoal de hidráulica está com o professor Eduardo, o Fabrício, o Raimundo, e o Alex também está numa da UFAL. Mas é isso. Felipe, muito obrigado. Estamos à disposição aqui. Dê um abraço do seu diretor. O campus é muito bacana, as pessoas são boas, mas o diretor de lá não é essas coisas todas, não. Mas é meu amigo. Parabéns, Felipe, desculpe, fica com outra oportunidade, mas o convite está feito. Quando passar por aqui, estamos à sua disposição. Um abraço. Roberto, obrigado aí pelas palavras e a oportunidade também que o Eugênio pessoal de Coruripe deu para a gente falar um pouquinho sobre isso, que é importante mesmo, como o Elano falou. E a gente está junto aí, né, para trazer o melhor com o que a gente tem, que a gente pode, e vamos nessa, vamos colaborando aí que vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima. Fico esperando o convite aí, Eugênio. A gente falar alguma coisa. Obrigado, professor Felipe. Obrigado aos participantes, a Elane, a Roberto, a Maria, que precisou sair mais cedo. E até a próxima sexta ambiental. Lembrando que toda ideia pode dar certo. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.